Boa noite, meus irmãos. De já nós pedimos perdão pelo atraso. Estávamos passando por alguns problemas técnicos aqui, mas graças a Deus nós já resolvemos. Hoje à noite, a partir de hoje, nós iremos dar início a uma série de estudos sobre os fins dos tempos com o irmão Moacir Júnior, que é um conhecido de Igarapé Grande. Então, ele tem um trabalho muito amplo a respeito sobre o fim dos tempos, sobre escatologia, e nós o convidamos para ministrar esses estudos a nós, aqui na nossa igreja, na primeira igreja cristã evangélica de Grajaú, para o nosso canal no YouTube. Os irmãos que estiverem, por favor, deem um retorno de como está o áudio, como está o vídeo. De já nós agradecemos a presença de todos. Queria que o irmão Júnior se apresentasse e o senhor já pode dar início ao seu estudo. Se eu terminar, acho que tem algumas pessoas entrando agora. Irmão Júnior, se eu quiser, pode começar, né? Pode se apresentar, irmão. Pode sim. Tá certo, tá certo. Então, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Estamos dando reinício a essa série de estudos, que fiz até uma prévia há alguns dias, mas como eu sempre trabalhei com ilustrações ou slides, eu achei uma pena não poder apresentar os slides. Então, hoje nós estamos, depois de alguma dificuldade técnica, estamos começando, e vamos apresentar esse estudo sobre o fim dos tempos. Você está vendo aqui esse símbolo na tela, arquivo 7. Arquivo 7 é como se é o nome dessa série de estudos sobre profecia e matemática bíblica, que eu venho fazendo há 30 anos. Como no início as pesquisas envolviam muito o número 7, meus próprios amigos passaram a chamar de arquivo 7. Aí virou uma espécie de nome do meu ministério de ensino. O nosso estudo de hoje, nós vamos começar a apresentar os 7 sinais mais importantes sobre o final dos tempos, que não são aqueles sinais diretos, abrangentes, como guerra, peste, fome, terremotos, mas aquelas coisas mais específicas. Porque a Bíblia, ela sempre foi... A Bíblia é muito específica sobre o fim dos tempos. É lamentável que muitas igrejas hoje fiquem focadas só na coleção de tragédias que está acontecendo no planeta, como sinal do fim dos tempos. A Bíblia é mais específica. Ela mostra sinais mais claros, mais exatos. E nós vamos ver hoje, a partir de hoje, as 7 peças do quebra-cabeça dos tempos finais. Nós vamos conhecer os atores e o palco para a batalha final. A Bíblia fala de uma batalha final entre o bem e o mal, que acontecerá em breve, entre Cristo e o anticristo. E hoje nós temos todas as evidências que provam que os atores dessa última batalha estão se encaminhando para o palco. O palco está preparado, os atores, tudo isso aí você encontra na Bíblia, todas as peças. E vamos conhecer uma por uma. Durante toda a história do cristianismo, tem vários momentos na história que o povo achava que o mundo ia acabar, porque acontecia algum evento catastrófico aqui e ali. Por exemplo, o grande terremoto em Lisboa, em 1755, foi tão grande, violento, que o povo achava que o mundo ia acabar. Mas aquilo ali não tinha uma ligação direta com a Bíblia. O mundo ainda iria esperar um bom tempo para as coisas acontecerem. Como a gente vê bem aqui, os 20 séculos da era cristã testemunharam o surgimento de muitos movimentos afirmando que o fim do mundo estava próximo. Alguns até ousaram marcar a data exata, criando expectativas, frustrações, o que levava certos líderes ou movimentos a criar tais expectativas. Alguns eventos políticos cósmicos que pareciam possuir uma relação com as profecias bíblicas. Pareciam. O que essas pessoas ignoravam, e muitos continuam ignorando, é que não são apenas 1, 2 ou 7 indícios que evidenciam a chegada do fim dos dias, mas o pacote completo de todos os sinais ocorrendo ao mesmo tempo. Exemplo que eu falei há poucos minutos, quando aconteceu o grande terremoto em Lisboa no ano de 1755, o impacto na vida das pessoas foi tão grande que quase todos ficaram convictos de que o retorno de Cristo estava às portas.
Mas quase todos ignoravam que Cristo só poderia retornar quando as profecias estivessem se cumprindo no seu pacote completo. Por mais que alguém forçasse ou espiritualizasse certas passagens bíblicas, muitas coisas não faziam o menor sentido. Bom, vou apresentar a partir de hoje 7 condições ou eventos que precisam ocorrer na Terra antes que Cristo volte. A Terra tem que estar numa certa situação, certos eventos políticos, religiosos, morais, ambientais, tem que estar em certos lugares para a gente ter certeza de que é o ambiente certo para Cristo voltar. Então, nós, de acordo com a Bíblia, tem muitas condições. Eu selecionei 7, mas são muitas. Mas eu quero apresentar nessa série de estudo 7 condições ou eventos que precisam ocorrer. Ou seja, Cristo não pode voltar se esses 7 eventos não estiverem no seu devido lugar. Isso é importante. E nos 2000 anos da história do cristianismo, em nenhum momento da história, esses 7 eventos estiveram juntos, alinhados, como estão hoje. A nossa geração é a primeira da história que tem testemunhado esses 7 eventos encaixando-se perfeitamente. Vou apresentar os fatos. E cabe a você julgar para saber se tem sentido ou não. A primeira grande peça do quebra-cabeça dos tempos finais chama-se Israel. Não existe uma peça na Bíblia mais importante do que esta quando se fala do fim dos tempos. Esta passagem bíblica, por exemplo, Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará por a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Siná, de Ramate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará o desterrado de Israel, e o disperso de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Não tem como a gente espiritualizar esse texto aqui, não. Nós temos que entender ele do jeito que está escrito. Que Deus vai juntar o seu povo de todos esses países e trazer para a sua terra. Olha, na Bíblia nós encontramos centenas de passagens onde diz claramente que Deus iria espalhar o seu povo Israel pelo mundo todo por causa dos seus pecados. Eles iriam ficar muitos anos sem pátria, mas no final dos dias Deus iria trazê-los de volta. E tem mais texto falando do retorno deles do que da sua dispersão. Mas hoje muita gente quer espiritualizar isso. Diz que esse povo disperso são os pecadores do mundo todo. Nada a ver, isso aqui está falando de Israel claramente. E depois de 2000 anos, na nossa época, nós começamos a ver essas profecias se cumprindo literalmente. Mas vamos voltar um pouco mais no passado. As profecias mostram claramente que quando Jesus retorna, ele encontra Israel na sua terra. Para deixar bem claro, durante 2000 anos, a terra de Israel esteve deserta. O povo de Israel estava espalhado pelo mundo todo. O povo de Israel, ou os judeus, como também são chamados. Mas em todas as profecias bíblicas sobre o retorno de Cristo, quando ele volta, ele encontra Israel na sua terra. A conclusão lógica é que Cristo só poderia voltar quando Israel estivesse de volta à sua terra. E eles já estão lá há 72 anos. Mas vamos ver os detalhes. Todos os profetas, de Moisés até Malaquias, eles falam que o povo de Israel será expulso da sua terra e para ela vão voltar antes do retorno do Messias. Por exemplo, depois você lê na sua Bíblia o capítulo 36 e o capítulo 37 de Ezequiel. A linguagem é muito clara, não há dúvidas. Vamos explicar o significado dessa peça bem aí. Quando Israel foi expulso da sua terra, há 2000 anos, 40 anos depois que Jesus voltou para o céu, 40 anos após a morte e a ressurreição de Cristo, no ano 70 da era cristã, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo, e Israel foi expulso para o mundo todo. Naquele tempo, Deus tinha começado a trabalhar com outro povo chamado igreja. O que é a igreja? A igreja é qualquer pessoa de qualquer nação, israelita ou não, que ele recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. A partir daí, ele é inserido sobrenaturalmente em um corpo místico, espiritual, chamado igreja, corpo de Cristo. Então, nesses 2000 anos, Deus tem trabalhado com esse povo, a igreja.
A igreja não tem uma bandeira nacional, uma etnia. Ela é o mundo convertido. Mas, assim como Deus, quando deu as costas para Israel, levantou a igreja, as profecias indicam que quando chegar o final do tempo da igreja na terra, a igreja será levada para o céu, a igreja é o povo de Deus, e Deus vai voltar a tratar com Israel. Israel vai passar por uma grande angústia, uma grande tribulação, vai enfrentar o anticristo, e por meio dessa tribulação, o povo de Israel vai ser levado a se converter a Cristo. Hoje, é claro, tem muitos israelitas que fazem parte da igreja de Jesus, porque eles aceitaram Cristo como Salvador. Mas a maioria, a nação, ainda continua duvidando de Jesus. Então, hoje nós estamos no tempo da igreja, que começou há 2000 anos, quando terminou o tempo de Israel. Mas, meus amigos, a partir de 1948, há 72 anos, recomeçou o tempo de Israel. Ou seja, Israel voltou para sua terra. Eles ainda não nasceram espiritualmente, mas só politicamente. Mas eles têm um alerta para nós, como igreja, que se o tempo de Israel está começando, o nosso tempo como igreja está terminando. A história da igreja cristã, ela começou quando terminou a história de Israel. Logicamente, é bíblico e profeticamente lógico que a história da igreja na terra vai terminar quando recomeçar a história de Israel. Há 2000 anos terminou o tempo de Israel. No primeiro século da era cristã, os judeus foram expulsos da sua terra. Olha aqui, para você ver nesse gráfico aqui, o tempo, a quantidade de anos que Israel esteve longe da sua terra. Quase 2000 anos. Para ser exato, 1878 anos. Do ano 70 da era cristã, no primeiro século, até o século 20. Até maio de 1948, quando Israel renasceu como nação. A nossa geração, ela é privilegiada. Todas as gerações dos cristãos do passado morreram sem ver esse sinal que nós estamos vendo hoje. No ano 70 da era cristã, os romanos destruíram Jerusalém e os judeus foram expulsos para o mundo todo. A maior tragédia da história de Israel depois de Cristo. Aí nós temos aqui, durante todo esse período de tempo, os judeus foram expulsos, espalhados para o mundo todo. Em qualquer nação que eles chegavam, eles eram perseguidos, injuriados, mortos. E o tremendo é que muitas profecias já falavam disso, ou alertaram para isso mais de 2000 anos antes de acontecer. Aliás, mais de 3000 anos. Por exemplo, nós temos aqui Levítico, capítulo 26, versículo 33. Essa profecia ela foi escrita 1500 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, mais de 3000 anos antes da nossa época. Antes de Israel entrar na Terra Prometida, Deus falou do futuro deles. Ele disse, olha, vai acontecer tanta coisa com vocês. Vocês vão entrar na terra de vocês que eu estou dando. Vocês vão se rebelar contra mim. Vão quebrar meus mandamentos. Vão rejeitar o Messias que eu vou mandar. E por isso, eu vou espalhar vocês para todos os cantos da terra. Observe o que diz Levítico 26, 33. Espalhar-vos-ei por entre as nações e, desembanhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada e as vossas cidades se tornarão em deserto. Não tem como a gente interpretar essas palavras, elas têm que ser entendidas como estão aqui. Não há o que espiritualizar aqui, não há explicação aqui. O que Deus disse aqui aconteceu. Mais um texto aqui, Deuteronômio 28, 64. Falar de Moisés. Deus falando por meio de Moisés. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Não há o que espiritualizar aqui, não há o que interpretar. Nós temos que entender aqui do jeito que está escrito. Porque foi assim que aconteceu. Ezequiel 12 e 15. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar entre os países. Parece uma linguagem mais clara do que essa? Até uma criança em idade escolar entende isso aqui. Que Deus iria espalhar o povo dele entre os países. Está muito claro, não há o que interpretar aqui. Agora, olha essa expressão. Em Jeremias 24, 9, Deus disse, eu farei que vocês sejam um espetáculo horrendo, uma ofensa para todos os reinos da terra. Eu pergunto, o que é um espetáculo horrendo? Um espetáculo é uma coisa que todo mundo vê.
A multidão vê, o povo vê, é pública. Horrenda é uma coisa horrível. Deus disse que ia fazer isso com Israel. E o interessante é que é a segunda vez que Deus fala isso aqui na Bíblia. Porque a primeira vez, muitos séculos antes de Jeremias existir, Deus usou Moisés e deu mais detalhe. Deus disse sobre Israel: vocês serão um espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Os teus cadáveres vão servir de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra, e não haverá quem os espante. Será que isso iria se cumprir mesmo, literalmente? Bom, a gente não precisa ir longe. Durante 2000 anos, Israel sofreu entre as nações coisas tremendas. Mas o ápice, o clímax, foi há poucos anos, há menos de 100 anos da nossa época. Dia desses. Ainda tem pessoas vivas para contar a história. Entre 1939 a 1945, o mundo mergulhou na Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial, houve um massacre de 6 milhões de judeus, porque um cara chamado Hitler estava convencido de que o problema do mundo era por causa dos judeus. Existem livros que revelam que Hitler teve contatos com o sobrenatural, com uma entidade que apareceu para ele, que ele chamava de mestre desconhecido, e essa entidade prometeu entregar o mundo nas mãos de Hitler, se em troca ele sacrificasse os judeus. Ainda vamos falar sobre isso aí em outras oportunidades, sobre esse contato de Hitler com o mestre desconhecido. Muitos historiadores no século passado, eles tentaram evitar falar dessa história de Hitler com o ocultismo, das conexões de Hitler com o ocultismo. Mas recentemente tem aparecido muitos livros contando detalhes. Agora, olha essa foto. Nesta foto, e hoje nós temos fotos, vídeos, temos sobreviventes que viveram esse momento aí. Os soldados nazistas na Alemanha, comandados por Hitler, a missão deles era cavar valas e matar os judeus como se matam moscas. Como nós temos aqui, esse exemplo aqui. Eles cavavam as valas e ficavam matando os judeus, zombando, sorrindo. Isso é conhecido mundialmente como o Holocausto, ou o massacre. São fotos, aqui não é montagem. E nós temos vídeos ainda mais horríveis, mostrando aquela multidão de corpos, aquela multidão de ossos secos ao vale. Aí, peraí, osso seco, vale? Onde foi que você já viu essa expressão? Na Bíblia. Ezequiel 37. Ele vê um vale cheio de osso seco, e Deus disse: isso aí é o povo de Israel. Durante séculos, o pessoal achava que aquilo ali era uma coisa, era uma linguagem simbólica. Muita gente dava uma interpretação. Até hoje tem gente que usa aquele texto ali como interpretação espiritual. Deus quer ressuscitar os mortos espirituais. Que nada. Ezequiel estava vendo Israel massacrado pelas nações. E entre 1939 a 1945, o que Ezequiel viu se tornou uma dura realidade. O Holocausto. Olha isso aqui. Eu pergunto, esta foto é ou não é um espetáculo horrendo? É o que Deus disse para Jeremias e Moisés. Eu farei de Israel um espetáculo horrendo. Isso está acontecendo no Holocausto. Um espetáculo horrendo. Esta foto aqui, ela já circulou o mundo. Recentemente, houve alguma controvérsia, alguns acham que ela tem a ver com um outro massacre, não de judeus, mas outro massacre que aconteceu na Armênia. Pode ser. Mas esta aqui é de judeus, no Holocausto. Aquela que eu mostrei anteriormente também. Há muitas imagens horríveis sobre o Holocausto. Você deve ter visto em filmes. Tem um filme muito bom chamado A Lista de Schindler, onde foram usadas até imagens reais, em alguns casos, para mostrar o Holocausto. Ou seja, o que Deus disse se cumpriu. Agora, olhando para esse povo aqui, você poderia arriscar que dentro de 3 anos, desde o final da guerra, os sobreviventes iriam se tornar uma nação? Quem poderia imaginar? Mas veja só, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, com a derrota dos nazistas. E cada judeu, cada família judaica perdeu alguém na guerra, no Holocausto. Estava aí um bocado de judeu desesperado aí pelo mundo, aí, sem família, sem pátria. E as nações que viram o final da guerra ficaram preocupadas. O que fazer com esse povo? Aí, em 1947, na ONU,
quem estava liderando a ONU, o secretário-geral na época, era um brasileiro, Oswald Aranha. E ele era simpatizante da causa judaica, da causa sionista, que é um movimento que visava levar o judeu de volta à sua terra. E o Oswald Aranha, depois de alguns conchavos políticos, ele conseguiu com que a maioria aprovasse que os judeus voltassem para Israel. Aí veja só, em 1945 nós temos essa imagem. Quem diria que 3 anos depois, nós teríamos essa imagem aqui. Os filhos dos sobreviventes festejando. Mas festejando o quê? O renascimento de Israel. Vamos ver os detalhes. 29 de novembro de 1947. Apenas 2 anos e meio. Depois que terminou a guerra, em uma reunião na ONU, presente 56 nações, por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções, foi criado um lugarzinho para os judeus morar, lá na antiga Israel. Aí a festa. Mas durante os próximos 6 meses, muitos judeus do mundo todo voltaram para Israel, mas havia um problema. Eles iriam continuar lá, mas num território dominado pelas Nações Unidas, pela ONU. Ou seja, Israel não seria independente. 6 meses depois, em 1948, vários políticos israelenses estavam insatisfeitos com aquela situação. Nós voltamos para a nossa terra, estamos aqui, mas não tem sentido Israel ser um povo dominado, continuar na mão das nações. Nós temos que ser independentes. Mas eles sabiam do risco, que se eles proclamassem a independência, eles iriam ficar sozinhos no mundo, e eles ainda tinham muito inimigo ainda. Lá quando eles voltaram, os árabes que moravam ao redor daquela região não gostaram do retorno de Israel, e ameaçavam expulsar ele de lá. Então, 6 meses depois, em 1948, um cara chamado Davi Ben-Gurion, um senhor de cabelos brancos, idoso, mas um político de muita experiência, juntou várias cabeças em Israel e disse, olha, não tem outra solução. Vamos ter que proclamar nossa independência. E aí juntou os cabeças em um salão, às 4 horas da tarde, do dia 14 de maio de 1948. Recolheu várias assinaturas, 38 assinaturas, leu o documento e disse, hoje estamos proclamando a independência de Israel. Oficialmente, a partir daquele momento, Israel era uma nação livre, iria caminhar com seus próprios pés, a ONU não teria mais nenhuma obrigação de ajudá-los. Ele estava agora por conta deles e de Deus. Porque na própria Constituição de Israel, no documento que criou Israel, eles diziam que com fé no Todo-Poderoso, lá tem essa expressão, e realmente, se não fosse o Todo-Poderoso, Israel não existiria mais. Mas olha o que aconteceu. Ezequiel 36, 24. Olha esse texto como é muito claro, não precisa de interpretação, de invenção. Até uma criança de idade escolar entende. Deus diz, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Eu peguei aqui uma imagem recente. Tem muitas imagens antigas, mas eu peguei a imagem recente. Porque quase todo dia em Israel tem essa cena. Aviões chegando em Israel, trazendo imigrantes judeus para morar em Israel. E desde então, Israel tem crescido com todos esses imigrantes do mundo todo. É fato. Depois de 2000 anos, o povo de Israel está de volta à sua terra e continua voltando. E cumprindo as profecias literalmente. Não tem como contestar isso. Há 2000 anos depois, começou o tempo de Israel. Em 1948, Israel renasceu como nação. Agora, no século XX, onde a maioria que nasceu aqui, o tempo de Israel está recomeçando. É muito claro isso nas profecias. É por isso que é um sinal, Israel é um sinal importantíssimo nas profecias, e as igrejas não podem ignorar. O que é que a Bíblia diz? Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não presumais de vocês mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 a 26. O que significa essa plenitude dos gentios? Em outras palavras,
Gentios é qualquer pessoa que não seja judaica. Gentios, gentes, nações. Nós somos gentios. As profecias indicam deixam claro que a pregação do evangelho irá pelo mundo todo, convertendo pessoas, mas Deus tem um número X de salvos, que ninguém sabe, não adianta tentar conjecturar. Quando chegar esse número X, Deus vai tirar o seu povo da terra e Israel será salvo. Ou seja, a ignorância de Israel em relação a Jesus, da nação, o coração pesado para Jesus que tem na nação de Israel, vai durar até que Deus complete o número de salvos. É o que Paulo diz aqui em Romanos. Até que. Ou seja, o endurecimento veio em parte sobre Israel. Não foi sobre Israel todo. Porque muitos judeus aceitaram Jesus. Na primeira pregação do Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro pregou, naquelas quase 3.000 almas, a maioria era de judeus. Então, hoje em dia, está crescendo muito as congregações, os chamados judeus messiânicos, que são judeus que creem em Jesus como Salvador. Mas a grande maioria da nação continua com o coração fechado. Até que está chegando a hora. Nos anos recentes, tem havido muitos trabalhos missionários em Israel. Há poucos anos eu soube de um trabalho missionário onde 1.000 judeus aceitaram Jesus. Uma coisa inédita. Nunca, desde o Pentecostes, um número tão grande de judeus tinha aceitado a fé. E recentemente teve isso. Ou seja, mostra que Israel está começando a abrir os olhos para a verdade de Jesus. Mais um sinal de que o tempo deles está começando. Quer dizer que o nosso está acabando. Aí nós seremos arrebatados. Em quase 2.000 anos de história do cristianismo, os judeus só renasceram como nação no século XX. Muitas gerações de cristãos morreram sendo esse sinal que nós estamos vendo. E não estamos dando a importância devida. O renascimento do Estado de Israel e o retorno dos judeus de todas as partes do mundo foi descrito em detalhes em centenas de versículos da Bíblia. Há mais de 2.500 anos. Podemos ver hoje essas profecias sendo realizadas. Essas fotos aí são atuais. Todas praticamente. A capa aqui. A revista Newsweek, uma revista europeia. Essa capa aqui mostra uma judia com as malas prontas e a palavra Êxodos. Aí bem em inglês está escrito: por que é que os judeus europeus estão saindo de lá, da Europa? Olha, meus amigos, vocês devem lembrar que nos anos recentes, em 2014, por exemplo, houve alguns ataques terroristas na Europa, por exemplo, na França. Mas muita gente não sabe que a maioria daqueles ataques era dirigida contra os judeus. Era um ataque contra os judeus. Aquilo fez com que muitos judeus que não tinham vontade de voltar para Israel arrumassem as malas. Essa notícia aqui, que saiu na revista Newsweek, dia 8 de agosto de 2014, traz como matéria de capa uma reportagem sobre a evasão empreendida pelos judeus da Europa nos últimos meses. Um contingente enorme de judeus vem deixando o velho continente, rumo a diversos países, principalmente Israel. Olha, essa capa dessa revista aqui. Olhando de longe, a capa da revista está mostrando a eterna briga, crise em Brasília. Na época, o presidente Temer, o Renan Calheiros aqui do lado e esse feioso bem aqui do lado, o Cunha. Bem, eu estava passando em um aeroporto, certo dia que eu fui fazer uma viagem, e vi na bodega lá, uma livraria, e eu passando e vi essa revista aqui, mas o que me chamou a atenção foi lá em cima. Uma matéria assim, lá no canto, lá em cima. Vou ampliar aqui para vocês. O que está escrito lá? Deixa eu ampliar bem aqui. Eu fiquei arrepiado quando eu vi essa manchete. O novo êxodo. A volta dos judeus europeus para Israel. Na revista Veja, na capa da revista. Circulação nacional. Uma manchete que parecia uma coisa da Bíblia. Alguém parece estar escrevendo na Bíblia ali. O novo êxodo. A volta dos judeus europeus para Israel. Uma manchete que não seria possível durante 2.000 anos. Nunca. É claro que eu comprei a revista. Eu tenho ela em mãos. Uma relíquia. Quando eu abri a revista lá, tem uma reportagem especial
parece de 4 páginas. Olha o que diz aí a reportagem, o título. Passagem de ida para Tel Aviv. Deixa eu selecionar aqui algumas coisas aqui. Eu coloquei aqui, com medo dos caçadores. A reportagem dizia que o que estava motivando os judeus a arrumar as malas e correr para Israel eram os ataques terroristas. Muitos judeus franceses, por exemplo, durante anos, eles não tinham bem de vontade de ir para Israel. Até porque eles estavam muito bem na França, na Europa. Muitos judeus ricos, tranquilos. Mas com essa onda de ataque terrorista na França, eles viram que a vida deles estava em perigo e o único lugar seguro é Israel. Todo judeu sabe disso, que o único lugar seguro para os judeus no mundo é Israel. Arrumar as malas. Eu achei interessante quando a revista diz o seguinte, olha o que a revista diz bem aqui. A revista Veja, lembrando, aqui não é a revista evangélica. Aqui é uma revista secular, mostrando notícias que a Bíblia, mostra a profecia bíblica se cumprindo. O que ele diz aqui? Acuados pelo crescente antissemitismo e com medo de atentados terroristas, milhares de franceses estão emigrando para Israel, onde vislumbram uma vida mais tranquila e melhores oportunidades. Essa palavra acuados me chamou a atenção. Ela é muito usada quando os caçadores estão atrás de uma caça, que a caça fica encurralada. Ela fica acuada. Não tem para onde ela correr. Os cachorros ali ficam cercando ela e os caçadores se aproximam. É a palavra que a revista usou, acuados. Pelo crescente antissemitismo. O que é antissemitismo? Antissemitismo é um tipo de preconceito contra judeus. Um antissemita é uma pessoa que odeia judeu. Uma pesquisa recente mostra que 1/4 da população do planeta odeia judeus, mesmo sem saber por quê. Ou seja, a cada 4 pessoas, uma tem raiva de judeus. É um povo muito discriminado. No Brasil, foi criada até uma palavra, a palavra judiar. Essa palavra ela existe por causa do preconceito contra os judeus. Judiar, originalmente, significava aquele que maltrata um judeu. Judiar. Aí ela permanece até hoje no nosso dicionário. Acuados. Eu achei interessante, volto a dizer, usar essa expressão que Israel, os judeus, acuados pelos ataques terroristas, fugiram para Israel. E aí eu lembrei de uma passagem bíblica. Eu não sei se eu coloquei ela aqui. Deixa eu ver se eu coloquei bem aqui. Senão eu vou citar para vocês e vocês vão depois olhar na Bíblia. Porque eu tenho vários estudos sobre Israel, muitos. Aí aqui eu fiz uma seleção. Em Jeremias, capítulo 16, versículo 15 a 16. Preste bem atenção. Jeremias 16, versículo 15 diz o seguinte. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que não vão dizer mais, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que tirou seus filhos da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha espalhado. Ou seja, meus amigos, até 1948, toda vez que um pai judeu ia conversar com seu filho sobre Deus, ele dizia mais ou menos o seguinte, meu filho, tão certo como vive aquele que nos tirou do Egito. Hoje, quando um pai judeu, é claro, estou falando de um pai religioso, que crê em Deus, quando ele conversa com seu filho, ele diz, olha, é tão certo como vive o Eterno, aquele que nos tirou de todas as nações e nos trouxe para a nossa terra. Jeremias 16, 15. Mas em Jeremias 16 e 16, Deus diz o seguinte, eu vou mandar muitos pescadores para pescar o meu povo, mas depois eu vou mandar muitos caçadores para caçar o meu povo, e vão caçá-los nas fenas das rochas, no meio do mato, etc. Está lá. Os pescadores foram os líderes políticos que Deus usou para trazer Israel de volta à sua terra. Os caçadores são os terroristas, que mesmo sendo usados pelo diabo, mas Deus está direcionando para transformando o mal em bem. Deus é a especialidade dele. O inimigo lança o mal contra a gente, Deus transforma o mal em bem. Como José disse para os seus irmãos lá no Egito. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Como diz naquele texto do Novo Testamento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus costuma transformar o mal em bem. Usando os terroristas, Satanás quer acabar com Israel. Mas Deus usa essas ações para levar Israel de volta à sua terra. Os caçadores. Na revista Veja, ainda nessa reportagem,
ela mostrava os 3 anos que teve o maior fluxo de imigração para Israel. 1949, um ano após a criação de Israel. 1969, 2 anos após a brilhante vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, que vamos estudar mais na frente. E 2014, a crise econômica e o aumento do terrorismo na Europa estão empurrando os judeus para Israel. É tremendo isso aqui. A nossa geração está vendo o cumprimento dessas profecias. Mas nós estamos concluindo aqui essa estudo de hoje. Eu não quero estender muito para você captar bem isso aqui. Outra passagem bíblica em Jeremias: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas longínquas terras marítimas. E dizei, aquele que espalhou Israel o congregará e guardará. O mesmo Deus que espalhou Israel está trazendo de volta. Não tem como contestar isso. É impossível deter o cumprimento das profecias. O Senhor edifica Jerusalém, congrega o disperso de Israel. Até nos Salmos você encontra muita profecia falando sobre Israel hoje. Pois vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. São palavras claras. Está acontecendo hoje. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e vou te juntar desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra. Em trazer essa palavra bem aqui, entrega, é como se Deus estivesse forçando alguma coisa. E foi o que aconteceu realmente. Direi ao norte. Quem fica ao norte de Israel? A Síria, o Líbano, a Síria, a Turquia e a Rússia. Durante 70 anos, de 1922 a 1992, o comunismo dominou a Rússia. E a Rússia, com mais 15 nações, formou um grande bloco de poder chamado União Soviética. Durante 70 anos, eles não permitiram ninguém entrar ou sair de lá. Não permitiu o evangelho entrar lá, missionários pregar lá, e não permitiam que os judeus de lá saíssem para Israel. Durante 70 anos, muitos judeus sofreram na Rússia comunista, queriam voltar para Israel, mas não deixaram. Mas no final dos anos, no início dos anos 90, final dos anos 80, Deus começou a abrir a cortina de ferro, quebrou aquelas muralhas e libertou seu povo. E se cumpriu essa palavra de Isaías: direi ao norte, entrega. A União Soviética comunista, os russos tiveram que entregar Israel. Eu nunca vou esquecer, meus amigos, no final dos anos 80, 1989, caiu o Muro de Berlim, que separava as duas Alemanhas. Em 1990, houve a unificação oficial das Alemanhas. E em 1992, a União Soviética deixou de existir. Naquele período, de 1990 a 92, mais de 200 mil judeus voltaram para Israel. Foi um recorde de imigração. Eu tenho aqui em casa vários jornais da época, jornais impressos. Até meu jornal Estado do Maranhão, aqui no meio do Maranhão, muitos jornais deram ênfase a essa notícia. Mais de 200 mil judeus, em muitos voos, voltaram para Israel. A União Soviética foi obrigada a abrir as portas, Deus disse, direi ao norte, entrega. Israel voltou, em grandes números. Depois voltou mais 100 mil, em 93, assim por diante. Também na África, em alguns países africanos, em que há muita ditadura lá, eles estavam impedindo que Israel voltasse. Na Etiópia, por exemplo. Mas aí na Etiópia, uma série de crises, o ditador de lá caiu, e Israel mandou buscar seus últimos filhos de lá. Muitos aviões chegaram em Israel trazendo judeus. Durante a Guerra do Golfo Pérsico, em 91, chegaram vários aviões da África trazendo judeus para Israel, que lá estavam aprisionados. Aí se cumpre também Isaías aqui. Vou dizer ao sul, não retenhas. O sul é África. Trazei meus filhos de longe. Eu tenho vários estudos dando detalhes dessas profecias. Esse aqui, por exemplo, você pode ver depois. Você pode baixar lá no meu site, arquivo7.com.br, o capítulo 229 da Enciclopédia Arquivo 7, intitulado Israel, uma pedra no sapato dos incrédulos,
que eu mostro muitas profecias em detalhes que têm se cumprido hoje em Israel. Bem, meus amigos, nós vamos ficar por aqui. Apresentamos hoje a primeira peça do quebra-cabeça dos tempos finais. E na próxima semana, se Deus quiser, vamos ver a segunda peça, com detalhes. E fique à vontade para questionar, para perguntar o que você quiser, mande mensagem. Eu vou responder da forma que for possível. Vocês entrem em contato aí com o pastor João Carlos aí, certo? E se Deus quiser, estaremos na próxima semana apresentando a segunda parte, ou a segunda peça do quebra-cabeça dos tempos finais. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Shalom.